Muito bonito. Eu acho que os homens têm que cantar todo domingo. Todos eles aqui. Coisa mais maravilhosa aí, o louvor dos homens. Amados, vamos continuar cantando o hino 19. Vamos cantar o hino 19? A igreja deixa os dirigentes cuidar. Hino número 19. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Seus filhos vens prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Bem, vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4, fala sobre o perigo da negligência. Eu vou fazer essa leitura e os irmãos acompanhem aí tem nos telões também. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Fala assim a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com muito mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Nós vamos cantar o hino número 336, 336. E nesse momento nós temos a oportunidade de trazer nossos dízimos e ofertas. Os nossos convidados, as pessoas que vieram nos visitar, não se constranjam, é uma prática da igreja, mas se Deus tocar no seu coração, fique à vontade. Vamos cantar, o Senhor nos transformou, amém? Nós que cremos no Senhor Jesus, fomos transformados. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar
imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Bem, podem sentar. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor infinito, pelas tuas ricas misericórdias, que a tua palavra diz que a cada manhã se renova. E é por isso, Deus, que nós temos a alegria de poder expressar gratidão através da nossa caminhada cristã e também através de tudo que o Senhor tem dado para nós. Com trabalho, com saúde, com um lar, com uma família, com tanta coisa que o Senhor tem nos abençoado. E é por isso, Deus, que nós trazemos aqui como demonstração prática de gratidão os dízimos e as ofertas. Eu te peço, Deus, que o Senhor cuide dos desempregados, dos que estão passando por dificuldade financeira, os que têm empresa, que têm contratos parados, situações em que não tem o financeiro não está fluindo de uma forma perfeita, mas que a tua boa mão possa abençoar. E nos ensina a ser grato, nos ensina a cada dia, Deus, a ser fiel ao Senhor, a ser grato em todas as ações da nossa vida, em todas as áreas da vida. Pai, muito obrigado, abençoa-nos no restante desse culto, que a tua boa mão sempre esteja conosco. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos seguir com 3 cânticos. Vamos continuar. Eu sei que vocês sentaram há pouquinho, mas esse cântico aí, vamos ficar de pé, né? Cantar com alegria, com palmas, louvando ao nosso Senhor. Porque, na final, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia.
tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. O tempo todo, amém? Amém, glória a Deus. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos Aleluia, Ele é exaltado. Podem sentar, queridos. Ele é
expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi o agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia.
Amém. Vamos fazer novamente mais uma leitura bíblica agora. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 18. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Vamos dividir a leitura. João 3, de 1 a 18. Amém? Vou iniciar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Nesse momento convido o pastor Francisnaldo, vai nos trazer a palavra do Senhor, e as crianças. As crianças, ok? Vai ter crianças hoje? Ok. As crianças aqui, o pastor Vanderly vai fazer uma oração. Vamos orar, queridos, pelas crianças. Pai, eu quero apresentar cada uma dessas crianças, e igualmente a família de cada uma, pedindo a tua bênção sobre eles, que o Senhor os guarde e que eles possam crescer conhecendo o Senhor, conhecendo a tua palavra, e eles possam ser livres de tudo que foi heresia. Guarde as famílias, a casa, o lar de cada um deles. E abençoa-os agora, quando eles vão estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir, crianças, podem ir. Obrigado, pastor. Meus irmãos, boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vamos lá. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 3
do Evangelho de João, enquanto as crianças caminham. Ali o Dom é o retardatário, né? Está chegando lá, chegou aí nas mãos da Lídia, já vai caminhar para a sala dele. Capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, abra aí, por favor. Okay. Eu sei que você já cumprimentou quem está do seu lado, aí já cumprimentou, dê boas-vindas aí, o seu lado sentado mesmo, cumprimente aí quem está ao seu lado, dê boa noite, que Deus possa abençoar. Então vamos para o capítulo 3 de João. Antes eu quero só dar uma breve palavra, porque eu tenho visto que tem pessoas novas na igreja, e talvez não me conheçam ainda, né? Então, para você que é novo na igreja, eu sou, pela graça de Deus, sou um dos pastores dessa igreja. O pastor Vanderli, nosso pastor titular, o pastor Rômulo e eu também fazemos parte, somos pastores dessa igreja. Eu estou a serviço da Igreja do Crespo, lá em Parintins, desde o mês de agosto do ano passado. Eu, a Zilá, minha esposa, a Júlia, o Pedro ficou aqui em Manaus, né, que está militar, né, mas nós estamos lá desde agosto, servindo o Senhor Jesus, com muita alegria no coração e com grandes desafios também naquele local ali em Parintins. As portas estão abertas, tem espaço para muitos irmãos. Sempre que eu venho aqui, eu convido você ir lá e passar um tempo conosco. Vá numa quarta-feira, chega a quinta, depois você retorna na segunda, chega a terça aqui. As passagens são baratas, pega o barco, aí 120 para ir, 130 para voltar. E aí, a estadia você não paga, só a sua alimentação, você está convidado. Se você quiser ir participar da igreja, do trabalho, nós estamos lá também em Parintins. Então, eu me chamo Francisnaldo, a Zilá, minha esposa, quando vem para cá, a mãe precisa, o pai é doente também, precisa ir à igreja, ela fica com o pai, por isso não está aqui hoje, mas a Júlia está sentadinha bem ali, e o Pedro, cadê o Pedro? Está por aqui, né? Pedro também está por aqui. Então, vamos lá. Saudações da igreja de Parintins e também da congregação de Parintins e da congregação lá no Miriti. Nós temos 2 congregações também em Parintins. E Miriti tem uma congregação e Maranhão está precisando de um obreiro. Se você quer se escalar para assumir o trabalho lá em Maranhão, aceitamos um obreiro com toda certeza, né? É só levantar a mão, tem chamado tardios. No seminário tem vários chamados tardios. Cadê o pastor Vanderli? Tá ali. No seminário tem pessoas com mais idades que estão fazendo seminário agora, com 50, quase 60 anos, também são falados de seminários chamados tardios. Então, você pode vir, né? Nós somos missionários em todo canto, no seu trabalho aqui, mas lá também tem espaço para trabalhar, né? Ali, a gente sai de Parintins, vai até a Vila Amazonas, de balsa, 45 minutos, e pega aquela estrada que vai da Vila Amazonas, chega no Miriti, na nossa congregação, ponto de pregação, e vai até Santarém agora. Estão asfaltando, já dá para ir de carro, ir e voltar. Então, todas são comunidades que a gente pode alcançar com o Evangelho do Senhor Jesus. O tema de hoje é o novo nascimento. O novo nascimento, capítulo 3. Então, vamos lá. Vamos ver o que a Escritura diz, o ensino sobre o novo nascimento. Eu estava orando, pedindo direção de Deus, que tema traria, e esse tema veio ao meu coração para a Igreja do Crespo. Eu tinha outras mensagens prontas, né, e a Júlia, que é minha auxiliar, ela não gosta que eu fale isso. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão? Ela é minha auxiliar, minha gerente, né, a minha filha, e ela disse: pai, usa uma mensagem pronta logo, pai. Eu disse: nós viemos para a reunião do presbitério, né? Passamos a semana toda no presbitério. Eu disse: não, Júlia, não é assim que funciona, não, Júlia. E aí eu brinco com ela: não é desse jeito, não. A gente tem que orar e Deus dá direção e dá a palavra para a gente pregar de acordo com aquela circunstância, né? E ela, claro, ela entende isso, né? Ela é muito boa, me orienta muitas coisas também, né, Júlia? Me orienta mesmo. Não estou fazendo propaganda exagerada, não, viu? Então, João capítulo 3, o novo nascimento. Meus irmãos, é um tema importantíssimo, é um tema base, porque se você constrói fora disso, erra nisso, constrói a sua vida espiritual, você vai ter problema, nós vamos ter problema, né? Não vai funcionar, pode ter uma decepção, né? O pastor Frederico Costa sempre gostava de dizer e dizia o seguinte: quando chegar lá no céu, nós vamos ter pelo menos 2 ou 3 surpresas. A primeira será você mesmo estar lá. A segunda é ver gente
que você pensava que não está, e gente que, ao contrário também, que pensava que era para estar lá e não está também. Então, eram 3 surpresas que o pastor Frederico Wall dizia quando chegarmos lá no céu. Nós vamos nos assombrar, né, para abarcar essa grandeza que foi lida agora há pouco, sobre estar na glória com o Senhor, não é muito fácil não, né? É só pelo Espírito. E o tema de hoje vai falar sobre isso, como Deus coloca essa fé no nosso coração, nos faz nascer de novo, e nós cremos de fato e de verdade que essa Escritura é a palavra de Deus, que ela é infalível, que ela se cumpre, que ela não tem erros, né? Se Deus não agir no nosso coração, jamais você vai crer nisso. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, estamos diante da Escritura Sagrada, que nela Tu te revela. O Senhor diz quem Tu és e mostra o Teu plano para todos nós, para a humanidade, Senhor. Coisas que, como diz ela própria, Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor planejou, nos elegeu, nos escolheu. Antes da fundação do mundo, o Senhor tinha um plano e um projeto que vai se cumprindo cabalmente, no tempo e no espaço, a cada dia, Senhor. Como Jesus, que nasceu na plenitude dos tempos, na hora e momento exato do Teu plano. E Ele vai voltar também na hora e momento exato que o Senhor determinou, Senhor, para a Tua glória e Teu louvor. Nós pedimos graça do Senhor, o Teu Espírito agindo sobre a Tua igreja, trazendo avivamento, trazendo graça sobre nós, Senhor Deus, nos despertando de tudo que precisamos, Pai, nessa noite. Vem falar conosco sobre esse precioso assunto base do novo nascimento. Em nome de Jesus. Você diz amém, meu irmão? Amém? Assim seja. O novo nascimento, lemos capítulo 3, presbítero Everton já leu, e eu vou ler só o verso 3 aqui, que Jesus diz, Jesus fala em João 3. Precisamos ver o que a Escritura diz sobre o novo nascimento. As verdades, elas emanam das Escrituras. E Jesus diz aqui no verso 3, quando ele encontra com Nicodemos, ele diz assim, verso 3, você está com a sua Bíblia aberta, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele faz uma negativa, não dá para ver se não nascer de novo, ele coloca essa expressão. No versículo 5, ele diz ainda, novamente, ele reafirma isso, ele reitera, ele diz, verso 5 ainda, 3, 5, ele diz, respondeu Jesus, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Se não nascer de novo, Jesus disse que não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Daí você vê, daí nós vemos a importância de um assunto desse que é base. Alguns construíram a sua vida espiritual como na areia, né? Vem a tempestade, os rios dão com ímpeto e aquela casa destrói. Alguns diziam no texto, Senhor, Senhor, né? Mas Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque construíram, não entenderam bem o que era o novo nascimento. Bom, existem aqui 2 palavras, aqui nesse texto, no original, que podem transmitir um duplo significado quando traduzido para o nosso idioma, para o português, do grego para o português. Essas 2 palavras, comumente são traduzidas assim, nascer de novo, dessa expressão nascer de novo, mas poderia ser traduzida assim, gerado de cima, foi gerado de cima, nasceu de novo, ou então gerado de cima. Como é que ficaria isso? Imagina só, nasceu de novo, mas na verdade quem nasce de novo, ele foi gerado de cima, houve uma intervenção de Deus, houve uma ação de Deus, uma ação do Espírito de Deus, de cima para levar ao novo nascimento daquele perdido. Então, ficaria assim o texto, então, se fizéssemos essa tradução dessa maneira. Portanto, a afirmação poderia ser traduzida desse modo, a menos que alguém seja gerado, isto é, receba vida de cima, não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, tem que ser gerado de cima. Tem que ser uma atuação do próprio Espírito de Deus na vida e no coração desse pecador que está morto nos seus delitos e pecados. Você diz amém? Amém? Assim seja. Amém? Bom, temos de possuir vida nova para sermos salvos.
esta nova vida tem de vir de cima, como nós interpretamos aqui, ou seja, vir de Deus. Ela precisa gerar essa vida, Deus precisa gerar essa vida em nós. É Ele que gera essa vida no coração daquele que vai nascer de novo. Sem o novo nascimento, Lázaro, não podemos ver o reino de Deus, Jesus afirma aqui categoricamente. O Senhor Jesus gravou na mente de Nicodemos a verdade de que, se Deus não agir para salvar-nos, não podemos ser salvos. Há uma ação de Deus para o novo nascimento. Há uma atuação de Deus no novo nascimento. Bom, Deus age sozinho. A verdade é essa. Deus age sozinho. Por quê? Porque você está morto. Porque o pecador está morto. Assim é. É assim que a Escritura ensina em Efésios. Bom, Deus age sozinho. Por quê? Aqui, Douglas, que Deus age sozinho. Visto que somos pecadores, diante de Deus, todos nós estamos mortos em ofensas e pecados. Onde está isso? Está lá no capítulo 2 de Efésios. Ele diz para nós: nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou, trouxe vida, nos ressuscitou. Espiritualmente nós não respondíamos nada, podia cutucar e não tinha ação espiritual. O pastor Frederico estava em Lábrea e ele estava pregando uma vez, e tinha morrido um irmão da igreja, e estava o caixão, e ele estava ali dando uma palavra e falando como Deus vai ressuscitar os mortos. Aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. E tinha um professor universitário, deu uma gargalhada assim, né? Rapaz, ressuscitar mortos. E aquele jeitão irlandês do pastor Frederico, ele disse logo, ele sacudiu assim o caixão no morto, né? Sacudiu assim: fala, te mexe aí. E tal. E o rapaz: que negócio é esse absurdo? Você está morto nos seus delitos e pecados, apontou para o homem, e quer colocar argumentos aqui, ainda é o que a Bíblia diz, e é o que espiritualmente é. Você pode chocar. Ele era assim, o pastor Frederico, aquele jeitão dele. Tinha muitas, vira lenda, né? A maneira dele pregar e ensinar, e tem muitas outras, mas ele fez isso em Lábrea. Porque os homens estão mortos sem Cristo, se não nascer de novo nos seus delitos e pecados, segundo Efésios. Nada. Aí nós podemos perguntar o seguinte: visto que somos pecadores, então, diante de Deus, todos nós estamos mortos em ofensas e pecados. É o ensino da Bíblia. Esse é o ensino da Escritura. Nada menos do que a intervenção de Deus, por isso gerado do alto, pode trazer-nos a vida espiritual. Visitar pecadores indignos e aplicar a palavra da vida ao coração deles é uma obra especial do Espírito Santo de Deus. É assim que ele faz. O avivamento faz isso, né? Ele traz isso. É muito interessante que você lê a história dos avivamentos, né? Ele traz arrependimento, ele vem com poder, a palavra faz efeito, porque sem o avivamento, sem essa ação de Deus, é frio, é totalmente intelectual, não muda nada. Mas nos avivamentos as pessoas vinham, caminhavam, e no meio do caminho já se convertiam, já iam, não precisa nem ouvir a pregação. E é claro que a pregação tem o seu valor. E eu lembro o livro do pastor Martin Lloyd Jones, ele contando que era um pregador, acho que era o George Whitefield, estava pregando, e estava muito cheio, né? E veio também um incrédulo, estava ao lado da irmã, de uma senhora, e ela só chorava, e Deus falando nesses avivamentos com ela, e o ímpio estava, porque eles iam para ouvir mesmo, grandes pregadores, os ímpios iam naquela época, ouvir Spurgeon, ouvir Lloyd Jones, iam muitos ímpios para ouvir, isso chamava a atenção. Alguns diziam: por que você vai? Porque eu gosto de homens que falem a verdade, e que creem nela, esses ímpios diziam até. Alguns diziam desse jeito, né? E esse homem perguntou: mas você não está nem ouvindo o que ele está falando lá, o pregador? E a senhora virou e disse: mas você não está vendo o jeito de mexer a cabeça do santo homem de Deus, né? E assim parece, mas é algo fantástico, né? Uma ação de Deus, o atuar de Deus. Diz que Lloyd Jones, na época do avivamento na Inglaterra, a capela de Westminster, os homens quebravam os vidros para ouvir a mensagem do Evangelho. É muito interessante. Isso é um avivamento, é assim,
Quando não tem, é frieza, é duro, fica acostumado, fica frio, não faz efeito, se não tiver a ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas precisa ter. É assim que funciona. Então, é obra do Espírito de Deus. Nosso Senhor reconheceu que temos que ser nascidos de uma mulher, e ele descreve isso aqui no versículo 8, olha, descrevendo isso como nascido da carne. Aquele que nasceu da carne, nasceu de uma mulher, ele diz. Todavia, ele insistiu que temos que nascer do Espírito de Deus. Para nascer de novo, tem que nascer do Espírito de Deus. Ele tem que te convencer de pecado. Ele tem que gerar vida em você. Você nasce de novo, arrepende-se e crer no Evangelho de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É algo sobrenatural. É assim mesmo que funciona. E o nascido de Deus sabe. E quem não nasceu de Deus? Sabe também. É assim que funciona, segundo as Escrituras. Não é que você pode até ter dúvidas, um crente pode até ter dúvida. A confissão de fé fala sobre isso. Mas chega um ponto que você vai crer e entender que você realmente nasceu de novo. Se você nasceu de novo. Então, vamos lá. O verso 8. O que podemos fazer para conseguir esse novo nascimento da parte de Deus? É uma pergunta. O que nós podemos fazer? O que você acha que nós podemos fazer? O que você acha? O que você acha? A pergunta é essa. O que podemos fazer aqui, Felipe, Henderson e Tadashi, Gisele, o que podemos fazer para conseguir esse novo nascimento da parte de Deus? É uma pergunta. A resposta é nada. Não podemos fazer nada. Você ouviu? Nada. Você não pode fazer nada. Muitos livros foram escritos por pessoas bem intencionadas que reivindicam instruir outros sobre como nascer de novo. No entanto, se somos fiéis à palavra de Deus, temos que reconhecer que não podemos ensinar a alguém como nascer de novo. Não dá para ensinar alguém como nascer de novo. Isso era o que os apóstolos de Cristo não faziam quando eles iam evangelizar. Pode abrir a Bíblia. Como é que eles faziam quando eles iam evangelizar? Escute bem para não confundir os termos, por favor, tá? Eles nunca chegavam em uma cidade anunciando que o tema era, um sermão naquele dia seria como nascer de novo. Não tinha esse sermão dos apóstolos. Como é que você nasce de novo? Não tinha isso. Mas o que eles faziam? Pelo contrário, eles exortavam as pessoas a se converterem dos seus pecados e crerem em Cristo, que é diferente. Tem um slogan da Cruzada Estudantil e Profissionais para Cristo, que é aquele folhetinho das 4 leis, amarelo, que era do Bill Bright, que foi muito tempos passados. Eles tinham um slogan muito bacana sobre isso, sobre esse evangelizar. Eles diziam assim, o slogan dele: você deve pregar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Pregar a Deus no poder do Espírito, deixando os resultados com Deus. Porque Deus é que converte, Deus é que faz nascer de novo. Deus é que transforma. Ele usa a palavra, obviamente, ou usa o que ele quiser usar. Mas a palavra tem a importância nisso. Então, ele pode tornar disposto, né? Podemos usar tornar disposto pela sua graça. A graça vem. É importante a gente sempre destacar a graça, senão fica só algo intelecto, só algo frio. Porque a graça de Deus, ela nos chama, nos traz Salvador, a graça salvadora nos sustenta e nos leva até os céus. É do princípio ao fim a graça. Não tem jeito. Alguns dizem até e pensam, não, mas o galardão é meu esforço e tal. Não é o que os teólogos dizem, pelo menos os bons teólogos. O pastor Rusto Shedd, que é um pastor batista, e outros, falam sobre galardões. A gente acha, não, o galardão é mérito meu, porque e tal, coroa lá no céu. Mas ele diz que não. Ele diz que os galardões é Deus premiando as suas graças. Deus está premiando, Deus dá graça, dá dons, dá talentos. Ele está premiando isso para a glória dele. E assim é. Até os próprios galardões também. Eu acho bem bacana. Então, Deus torna disposto o nosso coração no novo nascimento. Ele pode fazer isso. Só Ele pode, na verdade, fazer isso, Valdivino. Só Ele. Bom, certamente,
podemos ensinar as pessoas como vir a Cristo para serem salvas. Elas têm de se arrepender, ou nós, como nós também nos arrependemos de nossos pecados, seus pecados, e pôr sua confiança em Cristo para salvá-las. É assim que é o ensino da Bíblia, do Evangelho. Não é assim? Não é desse jeito? É assim. Mas o arrependimento e a fé resultam do novo nascimento. Você precisa nascer de novo, e aí vai ter arrependimento e fé dada por Deus. Primeiro, essa é a ordem. Essa é a ordem. Porque você estava morto. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Bom, em outras palavras, quando uma pessoa é nascida de novo, ela é capacitada por meio da nova vida que lhe foi transmitida a arrepender-se e crer em Cristo. Diz o pastor Shed novamente, diz, nós só cremos no Evangelho porque Deus nos dá graça para isso, Deus nos capacita a crer. Pensa que é fácil crer? Não é fácil crer, não. A fé é dom de Deus, é um presente de Deus, salvação é um presente de Deus, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, é um clássico, né? A gente se acostuma com os clássicos da Bíblia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, por isso gerado de cima. Gerado de cima. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí é fácil, né? Senhor, olha como eu sou, olha como eu dou oferta, sou dizimista, tem gente que tem bronca com isso. Né? Se você nascer de novo, não vai ter problema de dizimar, não. Eu quero é ver, se você nascer de novo. Você sabe que tudo que você tem pertence a Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios, olha, Paulo diz, não sabeis, diz para a igreja de Coríntios, para os membros de Coríntios, não sabeis que vós, não sois de vós mesmo, pertence a vós mesmo, que fostes comprados por preço, e você não pertence a vós mesmo, isso é o meu dinheiro, meu. Você não tem nada, aquele que pertence a Cristo tem nada. Tudo é de Deus, a nossa vida de Deus, o dinheiro de Deus, tudo é de Deus. Não é 10%, é 100% no Novo Testamento. É assim que funciona, é 100%. É a nossa vida toda. 10% é uma colher de chá para a gente, né? Fica lá com 10% do Velho Testamento, mas no Novo Testamento é 100% mesmo. Tudo que temos, somos, pertence a Ele. Assim é que a Escritura ensina dessa forma. Ele nos comprou por preço, diz a Bíblia, preço de sangue. Paulo diz lá em Atos 20 que ele comprou a sua igreja com seu precioso sangue. Por isso não dá para brincar com isso, né? Foi na ceia, diz que nós é que crucificamos Jesus com os nossos pecados. Ele morreu justo, morreu pelos injustos. Diz a Escritura Sagrada. Está lá, diz que lá na ceia, diz que ele para remir os nossos pecados. O corpo moído, o sangue derramado para remissão de pecados, ele diz. Que coisa, né? É assim, é. Então, já falei essa parte aqui, mas eu vou ler só para dar sequência para mim aqui mesmo. Em outras palavras, quando uma pessoa é nascida de novo, ela é capacitada por meio da nova vida que lhe foi transmitida ou gerada a arrepender-se e crer em Cristo. Aí, o novo nascimento é isso. Novo nascimento, arrependimento e fé em Jesus. Essa é a ordem. O novo nascimento, porém, é algo que somente Deus pode fazer. Você disse amém? Você não pode fabricar. Você não pode fabricar alegria. Tem muita coisa que a gente não pode fabricar, né? Eu quero é ver você se alegrar. Eu vou me alegrar. Agora, então, não fabrica, não. A alegria, o gozo, né? Eu gosto desses princípios, porque também, por exemplo, se você for querer ser feliz, né? Felicidade, você não consegue fabricar felicidade, alegria, não consegue. Né? Comece a fazer os princípios de Deus, botar o pé naquilo que Deus diz para fazer. Diz o pastor Marcos, eu quero é ver se você não vai ser feliz. Comece a dar os passos certos, os princípios corretos. A felicidade vai nos acompanhar, com toda certeza. No lar, na casa, na criação dos filhos, porque nós negligenciamos, falhamos em muitas coisas. Mas se seguirmos a orientação da Escritura, a coisa caminha. É claro que Deus pode fazer, a gente tem que dar um break aqui e ir para a Escritura e lembrar dela. Deus pode fazer com alguém fiel como Jó, passar o que Jó passou. Um homem nascer de novo e tudo pode. Você não pode pegar no geral, tem circunstâncias específicas. E no livro de Jó, a frase é essa, Brandão. Não é para todo mundo que Deus confia uma tribo lá
já dizia o pastor Frederico, Deus confiou para Jó, ele não negou, confessou o nome do Senhor Jesus, nunca atribuiu a Deus culpa alguma. Não é para todo mundo que Deus confiou em tribulação, confiou para Jó, e ele ali foi sustentado pela graça de Deus, né, também. Bom, então já vimos que o novo nascimento, porém, é algo que somente Deus pode fazer, e Ele precisa realizar em primeiro lugar, nos acordar, nos ressuscitar, fazer nascer de novo. Depois vem o arrependimento e a fé em Cristo e no Evangelho. Você está dormindo ou não? Tem alguém cochilando? Você não vai dizer, obviamente, né? E vai me xingar ainda aí, né? Bom, a Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte sobre o novo nascimento. Aqui, João. Diz assim, a Confissão de Fé de Westminster, que é uma que nós presbiterianos prescrevemos, ou prescrevemos mesmo a palavra, descreve o novo nascimento como uma obra do Espírito Santo. O novo nascimento é uma obra do Espírito. Sabia, Pedro? O que diz a confissão? Diz o seguinte, ela iluminando-lhes a mente, assim que age, iluminando-lhes a mente, de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus. Olha só essa ação. Olha só o que acontece. Se você não experimentou isso, você não nasceu de novo ainda. Porque assim é. Tirando-lhe o coração de pedra e dando-lhe um coração de carne, renovando-lhe a vontade e pela sua onipotência, predispondo para o bem e trazendo-os irresistivelmente a Jesus Cristo. Um chamado eficaz. Ele chama mesmo, traz, faz viver, ressuscita. É algo poderoso. Por isso que Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É o dínamo, né? É o poder que ele diz. Ele arranca mesmo. Né? É assim que é. No entanto, eles vêm, ou o ímpio veio, nós fomos também, ele vem a Cristo, espontâneo e livremente, porque a graça de Deus lhe dispõe o coração para isso. Há uma ação de Deus, a graça de Deus vem. Amém, Regina? Amém? O novo nascimento vem em primeiro lugar, é o que nós estamos colocando para os irmãos aqui, Bruna. E eu quero fazer uma pergunta dentro disso também. O que vem em primeiro lugar? O arrependimento ou o novo nascimento? Eu já falei, já pontuamos aqui, né? Em primeiro lugar, acontece, aí eu vou usar a palavra regeneração, ou seja, o novo nascimento. A palavra regenerar é fazer de novo, e novo nascimento é a mesma coisa. Regeneração e novo nascimento é a mesma coisa. Em primeiro lugar, acontece a regeneração ou o novo nascimento por intermédio do Espírito Santo. Depois vem o arrependimento e a fé em Cristo, como resultado dessa obra de Deus. É como se você está morto, ele despertasse, ressuscitasse, e aí você tem consciência que é pecador. E Deus te convence de pecado, da justiça e do juízo. E Ele te dá fé, conduz fé, que você crê de fato e de verdade nas Escrituras. Ninguém morre pelaquilo que não crê. Nenhum dos apóstolos morreram de gripe. Eles criam mesmo. Ninguém vai ao martírio se você não crê. De forma, ninguém brinca com isso. Ainda que a Bíblia diz lá no capítulo 13 de 1 Coríntios que se você não tem amor, ainda que dê o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. A gente tem que pegar esse verso para lembrar dele também, né? Precisa ter amor. Né? Jesus é muito equilibrado. Eu estava pensando agora há pouco, não tem nem muito a ver com a mensagem, mas eu vou colocar, né, como Jesus é fantástico, irmãos. Né? Ele se preocupou com as crianças. Às vezes a gente é chato com as crianças, mas Jesus foi fantástico. Ele chora. A gente é duro, mas ele chora. Está na Bíblia, na Escritura, e não quantas vezes? Sei lá, 1, 2 vezes. Mas ele chora, ele se preocupa. Não, ele disse com as crianças, eu estava lembrando disso, veio à minha mente, assim, da mensagem, estava misturado com a mensagem, porque você fica pensando na mensagem, Jesus dizendo, deixai vir, eu estava varrendo, na verdade, frente de casa, e eu estava lembrando dessas palavras de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, deixa o pequeno, deixa ele vir, não é que você vai deixar fazer tudo, não, né? Não tem que corrigir o filho e tal, mas Jesus se preocupa com as crianças, com os pequeninos, deixa vir a mim.
não os embaraceis. Mas o adolescente também deixa vir a Jesus, o jovem também, o homem de meia idade, a mulher de meia idade, o ancião vem a Cristo. O pastor Lord John dizia, olha, Deus pode nos dar, pegando o texto de Joel, né, pode nos dar uma colheita em um ano que vai valer por 10. Se você vai entrar, né, entrou na última ali, mas entrou, que vale que você entra no reino de Deus. Se você já é um ancião, você entre também pela fé e nasça de novo Deus. Eu sei, a Júlia me exorta para não misturar os assuntos ali, né, Júlia? Sempre ela diz, mas eu estou fazendo aplicações, eu não vou perder. E aí, não tem jeito, eu botei as crianças e botei essa questão do Joel, porque eu acredito que Deus fala conosco. Né? E aí, às vezes, a gente esquece a homilética, esquece todos aqueles termos e tal, pode, já, não posso nem falar isso, pastor Valdeir, mas já passamos na ordenação do presbitério, né? Lá não pode errar a mensagem, não, tem que pregar os 3 pontos direitinho, porque lá você é analisado, né? É visto. Então, os 3 pontos na pregação. Aqui dá para dar uma escapadinha, né? Mas o pastor Vanderlei está ali, os irmãos, para conferir tudo, a palavra do Senhor e a Escritura Sagrada juntos. Então, vamos lá, deixa eu terminar a minha mensagem aqui com os irmãos. Então, vou ler também novamente para dar sentido aqui. Em primeiro lugar, acontece a regeneração, ou seja, o novo nascimento, por intermédio do Espírito Santo. Depois vem o arrependimento, a fé em Cristo, como resultado dessa obra de Deus no nosso coração. O arrependimento e a fé são experiências inseparáveis realizadas pela graça divina. Você se arrepende, tem fé, tudo simultâneo, tudo junto. Dá para ver isso? Não. Jesus está ensinando para Nicodemos, diz, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde ele vem, nem de onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele faz uma cirurgia, tira o coração de pedra e bota onde carne. Ninguém nem vê, mas teve o efeito, porque é a transformação de vida, a mudança de vida. E é uma mudança radical, não é só melhora moral, não. Porque o que está se ensinando no novo nascimento aí é só uma melhora moral, é só uma caiada. Mas caiada não funciona, não. No reino de Deus, o Evangelho não autoriza caiar, não. Porque por dentro é sepulcro caiado. Os pensamentos, a vida é sepulcro caiado. É novo nascimento mesmo. Não foi reforma, não. Nasceu de novo. Você aprende a amar a Deus, tem afeição por Deus, pelo próximo, pelos irmãos, pelos inimigos. É algo poderoso. É algo fantástico. E a gente sabe que experimentou isso. E sabe quando não experimentou. Se der tempo, eu vou citar um caso aqui de uma senhora chamada Geralda, dona Geralda, que era sogra da minha irmã. Deixa eu ver se dá tempo sobre isso. Então, lá em João 6, 60, capítulo 6 de João, versículos 60 a 65, diz assim, olha só como é uma ação de Deus. Ó. Capítulo 6 de João, do versículo 60 a 65. Se você quiser abrir, você abre, senão só você só ouve ou acompanha na tela aí. Eu sugiro até que se você quer abrir, pode abrir. É uma prática nossa, mas vamos lá. Diz assim o texto, muitos dos seus discípulos, aqui é a palavra de Jesus, no Evangelho de João, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Jesus deu uma palavra e os caras, esse discurso é muito duro, a gente vai crer que Jesus é o Deus mesmo? Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava, porque Jesus disse que é Deus, que Ele veio do céu, que Ele encarnou, que Ele se fez homem. E para a cabeça deles era muito isso. Para a gente já está mais claro, né? Mas para eles estavam absorvendo isso, até os apóstolos estavam absorvendo isso. E ele diz, o Espírito é o que vivifica. E é verdade, o Espírito é que dá vida. Vivificados, o Espírito nos vivificou, estando mortos nossos delitos e pecados. E a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, olha só o que Jesus diz. Olha a percepção dele, olha o olhar profundo do Cristo, do Senhor. Ele diz aqui, contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele deu o bocado na boca de Judas, né, para Judas comer ali na ceia.
onde deu a Judas, e prosseguiu. Por causa disso, aí é a aplicação, olha, aí que está o ensino, olha. E por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Há uma ação de Deus, do Espírito de Deus. Você só vai a Ele, se pelo Pai for concedido. A gente pensa que é empurrar a pessoa para ir lá, não sei o que e tal. Não, mas é o Pai que chama, é concedido por Deus. Ninguém. Você pode ser religioso, pode gostar de igreja, ler Bíblia 2, 3 vezes, 10 vezes. Ninguém. Toda a humanidade, ele diz, se não for concedido pelo Pai, chamado pelo Pai, ele diz. Bom, a obra do Espírito Santo aqui. Conceição, Carla, Carlos e Flávia. A obra do Espírito Santo, vamos falar um pouquinho ainda, né? Por natureza, estamos mortos em nossos pecados, ou estávamos mortos, porque agora já somos crentes, nascidos de novo. Mas estou falando do processo, né? Por natureza, estamos mortos em nossos pecados. Não podemos salvar a nós mesmos. O ímpio não pode salvar a si mesmo. Deus tem de agir para resgatar-nos. Ele fez isso ao enviar seu Filho para morrer em lugar dos pecadores na cruz. Foi esse o plano de Deus. O justo pelos injustos, para que eles tenham vida e vida eterna. No entanto, a obra expiatória de Cristo precisa ser aplicada a cada um de nós. Esta é a obra do Espírito Santo. Você precisa ouvir a palavra, arrepender dos pecados, crer e confiar em Jesus de todo o seu coração. Todas as pessoas precisam disso. Ele elegeu, nos chamou, mas isso vai ter que ocorrer. Isso precisa ocorrer no tempo e no espaço. É como se fosse aquela expressão de Jesus, né? Ele nasceu na plenitude dos tempos. No dia certo, ele nos chama, porque ele nos elegeu, diz a Escritura, antes da fundação do mundo. Isso vai suceder, vai ocorrer. É muito para a nossa cabeça, mas nós cremos porque a Escritura ensina. E a Escritura ensina o que é verdadeiro. Bom, e aí o que acontece? Ouvimos a palavra, a Escritura, e repentinamente ressurgimos de nosso sepulcro espiritual. Cremos no Evangelho, cremos em Cristo, dependemos completamente dele para nos salvar. Assim é. Temos de deixar claro que o Espírito Santo, ao realizar esta obra divina, usa a palavra de Deus. Assim que é, Douglas. Assim que é, Felipe. Assim que é, Ana. A pregação do Evangelho é uma parte essencial na obra de regeneração, o novo nascimento, regeneração do novo nascimento, realizada pelo Espírito Santo. Você pode ver, o verso que eu tenho para confirmar isso, está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Olha só o que diz, capítulo 1, verso 23. Eu gostaria que você abrisse essa parte. 1 de Pedro 1, 23, por favor. Primeira carta de Pedro. Está aí na tela, né? Mas se você quiser abrir também, seria bom conferir esse verso, porque é bom, às vezes, memorizar, conferir. A gente vai evangelizar, vai compartilhar com alguém, você tem domínio do texto. Diz assim, no verso 23 do capítulo 1 de 1 de Pedro, diz, está falando para os crentes, olha, o que aconteceu conosco. Pedro está dizendo assim, está colocando assim, Braz, olha, pois fostes regenerados, ou seja, nasceu de novo. Está dizendo para aquele que nasceu, pois fostes regenerados. Ele diz, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, mediante o Evangelho, a qual vive e é permanente. E aí nós podíamos dizer assim, levante-se, né? Levante-se. Levante-se. Aí, Dina, levante-se, né? Podíamos dizer assim. Ou seja, precisa haver uma apresentação das verdades do Evangelho. Precisa haver uma apresentação das verdades do Evangelho. Se um pecador tem de vir a Cristo para a salvação, precisa anunciar a Escritura, dizer o plano de Deus, dizer que você é pecador. Alguns dizem, olha, você leva o pecador até o inferno, depois estende a mão para dizer como é que ele sai de lá. Só segurando e confiando em Cristo. Mas você tem que levar ele lá. Se a pregação não faz isso, não pregou, não funcionou. O Evangelho é assim. Primeiro ele condena. A lei diz que pela lei
vem o pleno conhecimento do pecado. Eu vou dizer, você é pecador? É pecador. Dos 10 mandamentos, quantos você quebrou e eu e você quebramos? Não, esse aqui eu não pequei, esse aqui eu não faço, esse aqui eu não... Mas você faz, você peca. A Bíblia diz, todos pecados. Não há nenhum justo, diz a Bíblia, nenhum sequer nenhumzinho, dizia o pastor Hernandes Osório, né? Usava essa expressão, nenhumzinho, não tem. Não tem, então você é pecador. Você não pecou naquele, mas pecou em outro. E a Bíblia ensina, Tiago ensina, que se você pecar um, você é culpado de todos os outros pecados, diz a Escritura Sagrada para nós. Deixa eu fechar aqui o texto, a leitura então. Entretanto, a chamada externa para o pecador receber a Cristo como Senhor e Salvador, não pode salvar se permanecer sozinha. É necessário haver também uma obra interna do Espírito Santo. Você pode chamar, não tem problema não, pode vir. Mas se não tiver aquela obra, é só comparecimento no altar. É só presença no altar, é só números, esse tipo de coisa. Tem que haver uma ação no coração. Tem que haver E isso não é a nossa mensagem, a mensagem não tem esse viés, é mais falar sobre o Espírito Santo, sobre o novo nascimento, mas as evidências do Espírito é uma vida transformada, mudada. É a luta contra o pecado. Se você tem luta contra o pecado hoje, né, o pecado é uma evidência que você é crente. Contra as tentações, já é uma evidência que você é um crente verdadeiro, porque quem não nasceu de novo tem prazer na prática do pecado, vive pecando, se deleita nisso. Mas o crente pode até ter dificuldade. Né? Isso, na verdade, é uma evidência que você nasceu de novo, que nós nascemos de novo. Então, é necessário haver uma obra interna do Espírito Santo. Isto é semelhante ao aparecimento do Senhor Jesus diante do túmulo de Lázaro, quando ele chamou em voz alta para que o morto saísse do sepulcro. E assim como Lázaro foi chamado dos mortos para a vida, por intermédio do poder de Deus, assim também somos ressuscitados pelo poder de Deus que opera em nós. Estávamos mortos, Deus chama, vivifica, diz a Bíblia, vivificou-nos, ressuscitamos juntamente com Cristo, é o que a Bíblia ensina e diz. É todo esse ensino sobre o Novo Testamento, que tem várias partes da Escritura. É evidente que fisicamente Lázaro morreu outra vez, todavia, isso não acontece à vida espiritual daqueles que nasceram de novo. A vida eterna, que começou com o novo nascimento, nunca acabará, é para toda a eternidade. O Salmo 23, né, que eu permaneça e habite na casa do Senhor por quanto tempo? Salmo 23? Falei meio rápido, né, mas que eu habite na casa do Senhor para todo sempre, diz o salmista, né? Porque é o nosso bom pastor, e ele é suficiente, né? O Senhor é o meu pastor, ele é suficiente para mim, que eu habite na casa dele para sempre, por toda a eternidade. Se você nasceu de novo, se você entendeu, nós não conseguimos fazer isso. Bom, para compartilhar nos grupos familiares, aí eu tenho 3 perguntas, eu já finalizei, já fiz minhas aplicações aqui, todas, para compartilhar nos grupos familiares. Primeira pergunta, por que Jesus afirma que o novo nascimento é indispensável para ver e entrar no reino de Deus? Os irmãos vão discutir isso nos grupos. Já está ativo os grupos novamente, né? Os grupos estão... Segunda pergunta, qual é o papel do Espírito Santo no novo nascimento e por quê? E por que o ser humano não pode produzir essa obra por si mesmo? Segunda. E a terceira, de que maneira o arrependimento e a fé se relacionam com o novo nascimento segundo as Escrituras Sagradas? Amém, meus irmãos? Amém? Tem muita coisa sobre o novo nascimento, mas seria outra mensagem, né? Que o novo nascimento nos livra da ira de Deus, por exemplo. E outro ponto, mas aqui eu penso que é suficiente para nós. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Pai, eu louvo o teu nome e te bendigo. Obrigado pelas Escrituras Sagradas. Nos dá mesmo, Senhor, entendimento e compreensão sobre o que é o novo nascimento, Senhor Deus. Podemos explicar para as pessoas, bem explicadinho, bem, assim,
fácil, simples, mas isso não tem valor nenhum, Senhor Deus, se tu não agires no coração com o teu poderoso Espírito. Se o Deus Espírito Santo não as convencer, não tocar, não levar elas a nascer de novo, arrepender-se e crer em Ti, não vai ter valor, Senhor Deus. Por isso que haja uma ação nessa noite, nesses dias, em corações. Nós suplicamos a Ti, mas nós podemos rogar e pedir pelos nossos parentes, amigos, e por pessoas que estão aqui nesse templo, que porventura ainda não nasceram de novo. Que Tu, por misericórdia e graça, venha sobre a vida deles, Senhor Deus, os ensine, fale com eles, os toque, venha o poder do Senhor, e que haja novo nascimento por graça e misericórdia, a Tua poderosa ação. Que venha isso, Senhor, nós rogamos a Ti, rogamos ao Senhor, que por misericórdia Tu faça, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, é que nós oramos no Teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Vanderli, por favor. Amém, meus irmãos. Eu queria fazer uma pergunta a você que está aqui hoje à noite, depois de ouvir essa explicação tão clara a respeito do novo nascimento, depois de ouvir que é Deus que chama, e é um chamado na alma, não no ouvido, é na alma. Se Deus hoje chamou você, alguém que está aqui, se Deus te chamou, se a sua alma ouviu o chamado de Deus, e você quer entregar sua vida a Ele, você quer dizer para Ele, Senhor, eu estou aqui, eu não posso, eu não sei nem caminhar, mas eu sei que o Senhor é que chama, e eu quero obedecer ao Teu chamado. Haverá alguém hoje à noite aqui que ouviu esse chamado claro de Deus na sua alma? Se tiver alguém, eu gostaria que você levantasse a mão, para a gente só saber quem é você. Tem alguém hoje à noite assim, que depois de ouvir essa palavra de Deus, Deus tocou o seu coração, tocou a sua alma, e você sentiu essa necessidade de ir a Cristo? Tem alguém? Muito bem, queridos. Então, nós vamos agora fazer aquele círculo grandão, né? Todos os irmãos, para a gente encerrar o culto de hoje à noite. Nós temos algumas pessoas que estão conosco hoje à noite, pela primeira vez. Nós temos aqui o Alan Mota, Luziene Nazária, Ana Tavares, Maybe Reis, Carlisson Rodrigo, Paulo Coelho Sarmento. Tem mais alguém que está pela primeira vez? Não. Então, a todos vocês que estão conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, serão sempre muito bem-vindos, e nosso desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, seu casamento, que o Senhor Deus estenda a sua mão sobre a sua vida. Nós vamos cantar um cântico, mas antes de cantar o cântico, eu queria lembrar a você que nós temos o melhor café das galáxias. Isso não é papo furado, não. Isso não é apenas propaganda, né? Não, nós temos o melhor café porque você vai estar lá. É por isso que é o melhor café. É o melhor das galáxias. E também nós temos a melhor pipoca das galáxias, né? Então também isso não é propaganda, não. É que você vai poder comer uma pipoca. Então, quando terminarmos aqui, já vamos terminar, vocês vão descer ali por aquela porta, ali atrás, vão descer, e lá nós vamos ter um momento de comunhão, tomando um café, conversando, conhecendo alguém. Então, todos vocês estão convidados para esse momento. Ok?
Deus abençoe, queridos, a sua vida, que o Senhor guarde a sua vida e livre de todo mal. Vamos cantar essa canção, Vem, Derrama Paz. É uma canção que nós temos cantado sempre no final do culto. Continue aí, pega na mão da pessoa que está aí perto de você. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos seu amor, dá-nos sua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos seu amor, dá-nos sua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Pastor Francisnaldo, a Zilá e a Júlia estarão voltando amanhã para Parintins. Deus abençoe a viagem de vocês, Deus continue abençoando o trabalho de vocês lá em Parintins. Tá bom, queridos? Vamos orar, meus irmãos. E agora a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Não deixe